Graça e paz, que o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. No final de ano a gente sempre muda um pouco a nossa rotina para fazer umas reflexões mais ou menos sobre Natal e sobre a vida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Parabéns a você, aniversariante. Você que estiver passando algum problema, não se esqueça que maior é Deus. No final da homilia estaremos orando por você. Amém? Iremos ler o texto sobre a visita do anjo Gabriel a Maria, mãe de Jesus. Esse texto é muito conhecido. Lê para nós, por favor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de descer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1, de 26 a 35. Amém. Os anjos anunciaram a Maria e José sobre o nascimento de Jesus e dizem ser ele o Messias que havia de vir. Nós lemos aqui sobre o aparecimento do anjo Gabriel a Maria, mas em sonho, nós vamos ver ainda, que o anjo aparece em sonho a José e diz que ele seria o Messias para ele receber Maria como sua mulher. Mas perguntamos, o que leva a crer que Jesus é o Messias prometido de Deus? O que nos leva a crer? E qual é realmente a razão de Deus ter enviado Jesus ao mundo como Messias? O título da nossa homilia é Jesus, o Messias de Deus. Vamos falar junto? Jesus, o Messias de Deus. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz a ela: Você será engravidada ou engravidará pelo Espírito Santo e porá o nome do seu filho de Jesus, e ele é o Messias, o que havia de prometido, o que as Escrituras já diziam sobre ele. E Maria aceita a missão que Deus lhe dá. Isso é um grande mistério, nós vamos descobrir isso aqui. A gente só vai entender isso com os olhos da fé, porque Maria teve um filho sem homem, foi fecundada pelo Espírito Santo. Vamos falar um pouco da virgindade de Maria. Então diz assim Isaías, lê para nós o primeiro versículo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém. Isaías 7,14. Amém. Isaías 7,14. Então o que diz? Já em Isaías, 700 anos antes de Cristo, que a virgem daria à luz um filho, e poria o seu nome Emanuel. Depois nós vamos ver hoje mesmo sobre esse nome Emanuel. Então já desde Isaías já era prometido que essa virgem teria um filho. E nós vamos ver em Mateus que diz assim: tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Então Mateus vai confirmar isso, que está escrito em Isaías. E nós vamos ver que quando o anjo aparece a Maria, diz assim: e Deus enviou o anjo, eu li, antes foi Mateus 1, 22, 23. E Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e uma virgem prometida em casamento. O anjo, aproximando-se dela, e disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem?
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá em sua sombra. Nós estamos lá em Lucas 1. Picada referência, eu nem vou mencionar. Lucas 1. Então, o que o anjo diz? Ó, você é virgem, mas vai ter um filho. Você vai ser, o quê? Concedida pelo Espírito Santo. Você vai engravidar pelo Espírito sem homem. É um grande mistério. E é o que vai acontecer. E esse menino é o Messias. Se chamará Jesus. Então, já é um grande mistério. Então Jesus, ao nascer, ele já nasceu de uma maneira extraordinária. Por isso que ele não é uma pessoa comum. Ele já nasceu de uma virgem, fundada pelo Espírito Santo. Então Jesus é Deus homem. Ele é Deus e ser humano. Então ele, ao ser crucificado, ali estava morrendo um ser humano no nosso lugar, que tinha que ser igual a nós, sacerdote semelhante a nós, e tinha que ser alguém que era puro, porque um ser humano no lugar do outro ser humano não resolveria, porque todos são pecadores. Mas ali estava morrendo alguém que era puro, que também era divino, era Deus. Um grande mistério. Jesus é homem Deus. Nome Jesus. Em Isaías 7,14 e Mateus 1,23, que vai confirmar, diz que o Messias se chamaria Emanuel. Certo? Nós vamos ver isso, nós vamos falar Emanuel. E em Lucas 1,31, o anjo Gabriel diz para Maria por o nome do seu filho Messias. Do seu filho Messias de Jesus. Então o anjo vai aparecer a Maria e fala assim: ó, seu filho é o Messias, você vai falar o nome dele de Jesus. E em Mateus 1,21, o anjo em sonho fala a José que o menino se chamaria também Jesus. Então, o anjo Gabriel diz a Maria que ele seria chamado Jesus. Em sonho, o anjo, não fala qual anjo, fala para José que ele se chamaria Jesus. Agora, em Isaías e Mateus vai dizer que o nome dele seria Emanuel. Bom? E daí? O Messias se chama Emanuel ou Jesus? Né? E pensando assim é complicado, mas não é. Tanto faz, não há diferença alguma. Por exemplo, Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco, porque ele era Deus. E ele estaria conosco. Ele não seria um rei Davi, que seria um guerreiro e fazia a nação ser rica, prosperar. Era o próprio Deus, era um Messias divino. Um Messias Deus. Então é Deus conosco aqui. Não é uma pessoa comum. Então é Emanuel. E o nome era um nome profético de Jesus, não era o nome dele, era um nome profético dele. O que significa para os homens, o que significa para nós? Emanuel, Deus conosco. Agora o nome Jesus significa salvação, salvar, salvador. O nome pessoal o nome é nome pessoal de Jesus. Então o nome ao qual as pessoas chamavam Jesus, ao qual Maria e José deu o nome, era de Jesus. Emanuel era o significado, Deus conosco. Não era um nome para pôr. Ele seria chamado Deus conosco. Aí não fala assim, ele teria um nome, Deus conosco. Em hebraico é Yeshua, o mesmo que Josué. Então você vai ver muito os judeus messiânicos, na internet tem muito. E discorda muito das coisas da gente, algumas coisas a gente concorda com eles. Então eles não vão falar Jesus, eles vão falar Yeshua o tempo todo. Que é o mesmo que é Messias, é o mesmo que é Jesus em hebraico. E transliterado para o grego e latim, eu pus os dois, porque um fala que é grego e outro que é latim, Jesus. Para o português, nós transliteramos para Jesus. Né? Jesus. Mesmo no inglês, a escrita é Jesus. Né? Significa salvar ou salvação. Né? Então está aqui a palavra Jesus. Então, esse nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Jesus é Deus conosco.
Jesus é a salvação. Jesus é o Yeshua de Deus, o Messias. Eu esqueci de falar o significado de Yeshua, nem escrevi aqui depois que eu vi. O Messias quer dizer enviado. Eis que enviarei um, como você, um profeta. Ele vai dizer isso a Moisés. Eis que enviarei um profeta como você, e as pessoas terão que ouvi-lo. Então, esse profeta é o Messias, aquele que há de vir, o enviado, né? Que é o Emanuel, Jesus e Yeshua. Lê o 4º versículo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, por esse nome que nós vamos ser salvos, que nós vamos invocar a Deus. Jesus, Yeshua, Messias, Emanuel. Só por esse nome que nós invocarmos, e nós chegarmos a dia dele, que nós seremos salvos. Não existe outro nome. A salvação só é através de Jesus. E quando o anjo aparece a Maria e José, ele vai dizer isso: esse é o Messias, esse é o escolhido de Deus, esse é o único. Nós, evangélicos, geralmente não falamos tanto em Maria, né? Mas se você for refletir sobre Maria, ele fala assim que ela é bendita entre as mulheres. E o seu filho será bendito. Ele não falou em quê? Em tudo. Abrange tudo. Mas entre as mulheres, porque o lado humano era dela. Então ele era Deus homem, o lado homem era dela. É extraordinário. Quer dizer, um grande mistério. Amém? Amém. Está todo mundo concentrado. Jesus, o Messias. O anjo Gabriel a Maria. E diz assim o anjo Gabriel a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho não é gerado. Olha, Jesus é gerado de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, porque José era da descendência de Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E ele será chamado Santo, Filho de Deus. Quem é que é santo? Quem eu posso falar que é filho de Deus, que tem as características de Deus? Jesus é o único que foi totalmente diferente, que pisou aqui na terra. E o seu reino não terá fim. Qual reino que não teve fim? Davi foi um grande guerreiro, um dos maiores reis, mas o reino dele acabou. A sua família ficou por um tempo, mas hoje a família dele não está lá em Israel. E Jesus falava que o reinado de Davi seria eterno, nunca ia acabar. E nós cremos que esse reinado de Davi, nós vamos falar sobre isso ainda em outra ocasião, ele continua, porque Jesus é da descendência de Davi, e ele não acaba nunca o reinado de Jesus. Um dia estaremos com ele na glória, com ele reinando. Em sonho o anjo José, ele diz assim: e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21, 31. Não, Mateus 1, 21. E salvará o seu... A gente tem uma noção de pecado, eu estava pensando, aqui é difícil você falar às pessoas sobre pecado. O que você entende por pecado? Ele salvará as pessoas do seu pecado. Pecado é errar o alvo. É fazer alguma coisa errada. Então tudo aquilo, aí você pensa, é pecado é beber, eu fumar e fazer isso tudo. Isso é porque errou o alvo. Você está estragando sua família, você está estragando os relacionamentos seus com a sua esposa ou com o seu esposo. Você está errando o alvo, que Deus nos fez para ser feliz. Às vezes você errou o alvo consumindo droga, consumindo álcool, sendo irresponsável. E Deus quer nos livrar do pecado, aquilo que nos separa de Deus e separa das próprias pessoas. Então o pecado, a gente tem, pecado, os outros, tudo é pecado, nada é pecado. É sim. Você entra no mundo das drogas aí, não consegue mais trabalhar, e perde o emprego, perde a família e tudo. Isso é coisa boa? Isso é pecado, tirou o alvo. Você errou o alvo, você está errando o alvo da sua vida de ser feliz. Você entra no mundo dos crimes aí, assaltando o banco, assaltando todo mundo, invadindo as lojas, roubando nos ônibus aí, você errou o alvo, isso é o pecado, que te afastou de Deus. E você, qual é o final disso? É a morte. A gente tem uma ideia que a igreja e a religião é para acusar os outros que estão fazendo errado, e aquela pose e tudo. Não é.
Porque as coisas estão erradas, porque nós sofremos consequência dela e Deus veio para nos salvar disso, nos tirar desse erro, do pecado, de errar o alvo. O apóstolo Paulo diz o seguinte sobre Jesus. Lê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Romanos 10, 4, 13. Então, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus é o fim da lei, a lei já foi cumprida. A lei era até Jesus. Jesus cumpriu a lei. E todo aquele que nós invocarmos o nome desse Messias, desse filho, que o anjo apareceu a José e Maria e falou que ele seria o Messias, e que teria que ter o nome Jesus, esse é o Messias que nos libertou da lei, e nos libertou do pecado, e se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Não há outra mensagem no Novo Testamento, para nós que somos cristãos. Leia a conclusão, por favor. Jesus é realmente o Messias enviado por Deus, porque ele é exatamente tudo o que os profetas do Velho Testamento falaram sobre o Messias que haveria de vir. Jesus veio livrar o mundo do pecado e salvar toda a humanidade. Amém. Eu creio que Jesus é realmente o Messias de Deus e sou liberto do pecado e salvo por ele. Eu sou liberto daquilo que me afasta de Deus, das pessoas, e ele me salva, tanto aqui na terra como no céu, um dia estaremos com ele, a vida eterna. Eu creio nisso? Ou eu não creio? Respondemos a nós mesmos. Aceite a Jesus em seu coração como o Messias enviado por Deus e seja liberto do pecado, de tudo que te aprisiona e seja salvo por ele. Pecado é errar o alvo. O que te aprisiona? O que você tem errado o alvo na sua vida? Às vezes o desemprego tem feito você errar o alvo. Você levar o alimento para a sua família, pagar a sua água, a sua energia, as suas prestações. Talvez esse tenha sido um grande mal que tem te atormentado. Alguma doença na família ou em você tem sido o mal, tem sido aquilo que tem afastado de Deus. Pode ser também um relacionamento abusivo, um problema familiar, uma depressão, limitação física, um desvio sexual, vícios, algum desejo, alguma coisa que você deseja tanto na sua vida. Às vezes de ter um diploma, ter um filho, alguma coisa assim. E está errando o alvo, você não está conseguindo chegar. Isso tem sido um pecado na sua vida, tem sido alguma coisa que tem afastado você. E Jesus, ele veio para quê? Ele veio para nos libertar, livrar do pecado e salvar toda a humanidade. Jesus está esperando que você invoque o nome dele para ser salvo. Peça a Deus com fé e esperança. Ele quer te ouvir. Jesus não quer te abandonar. Nós temos uma ideia que religiosidade é duas coisas. Uma coisa que nós vamos lá pedir quando estamos precisando, ou senão um punhado de regra. E não é. A verdadeira religião é intimidade com Jesus, é conhecer a Jesus, orar a Jesus e abrir o coração para Ele, confessar Ele, confessa o que você está sentindo, a dor que você está sentindo, aquilo que está te atormentando, que Ele quer afastar isso e que dá liberdade. Ele veio por isso, Ele veio para isso, essa é a função dele. E às vezes nós desprezamos. É como se tivesse uma cura para uma doença e a gente fala, eu quero ficar doente, eu não quero cura. Jesus é a cura do mundo. Louvado seja Deus. Vamos falar a oração repetida? E depois eu estarei fazendo oração para todos. Eu orarei e vocês orarão depois de mim. Deus de promessas. Deus de promessas. Em nome do teu Filho. Em nome do teu Filho. Obrigado pela tua promessa. Obrigado pela tua promessa. E enviar o Messias Jesus. E enviar o Messias Jesus. Para me salvar. Para me salvar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado por tudo, Jesus. Pela tua palavra,
Que ela venha em frente ao coração, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem um pecado, alguma coisa errada em sua vida, Senhor, seja qual for ele. O Senhor venha dar libertação. Que essa pessoa venha crer em Ti, depositar a sua confiança em Ti. E que o Senhor, como Messias de Deus, o Emanuel, Deus conosco, Jesus o Salvador, o Senhor venha no encontro dessa vida, esse coração, Jesus. Que o Senhor possa tirar toda dor. Aquilo, Senhor, que tem machucado, que tem tirado a paz, que tem tirado o sossego dessa pessoa e esse milagre que ela precisa. Porque o Senhor veio, Senhor, para nos libertar. O Senhor veio para nos salvar. Tanto dos problemas aqui da terra, Senhor, mas para depois da morte, o Senhor, nós estamos contigo na glória de Deus. Que possamos ter a vida eterna junto a Ti, Jesus. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe. Oremos o Pai Nosso e a bênção final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.